Então, que bom que tu chegou, mostrego. Vamos falar de que hoje? Chega aí. Saiu? Dudu, chegou, Monster. Valeu, seja bem-vindo. Comigo, peixes de novo. Calma, a ideia é o seguinte. Chega aí. A gente viu os peixes ósseos. E dentro dos peixes ósseos, vimos que tem dois grupos. Chega aí, concentra. Os actinopterídeos. Quando a gente estudou peixes, a gente deu mais ideia aos actinopterídeos, que são os peixes que têm uma nadadeira raiada. Beleza? É como se fosse assim, ó. Aqui tem o corpo do peixe e a nadadeira sai direto do corpo. Entendeu? E ela fica fazendo um movimento com ossos que nós não temos, pontiagudos, que estão fazendo esse movimento. É o cara nada. Aí, velho, tem dentro dos grupos aqui dos peixes. Aí, a gente viu. Tem um ancestral comum aqui, que deu origem aos peixes cartilaginosos, que são os peixes com as características mais primitivas vivos hoje. Grupo que deu origem aqui, ó, aos peixes ósseos, a todos os osteíctes. Agora, desse ancestral comum aqui, tem os actinopterídeos, esses de nadadeira raiada. Outro grupo, que são o grupo dos sarcopterídeos, representados pelos celacantos e pelos peixes pulmonados verdadeiros. Pinói. Beleza? O grande lance, sarcopterídeos pode ser entendido como os peixes que têm nadadeiras o quê? Lobadas. Quer dizer o quê? Olha aqui, eu sei que não está grande a imagem, mas olha aqui. Tá vendo aqui, ó? As nadadeiras desses caras têm uma constituição óssea semelhante ao dos nossos membros. Então, a ideia que eu quero te passar na aula de hoje é como surgiram os primeiros vertebrados terrestres. Então, essas nadadeiras trazem uma ideia de como surgiram os membros, ou seja, o que quer dizer os membros? Braços e pernas. Os primeiros vertebrados terrestres. Ou seja, primeiros o quê? Primeiros o quê? Tetra, 4. Podes, pernas. Amiga, a gente tem 4 pernas, nós somos tetrápodes. Então, como surgiram os primeiros tetrápodes? Beleza? Os primeiros caras que têm 4 membros, os primeiros vertebrados terrestres. Amiga, como é que a galera fica supondo essas paradas? Duas coisas. Antigamente era só pela comparação dos fósseis e dos membros dos animais vivos hoje. Hoje, a galera não. A galera, como é que chega numa árvore filogenética tipo, é dessa daqui, ó? Como é que a galera chega numa árvore filogenética, galera? Eu já expliquei isso pra vocês, mas vou explicar de novo. Vou sempre reforçar. Como é que a galera chega numa árvore filogenética dessa? A galera pega moléculas de DNA dos animais que estão vivos hoje. Então aqui são todos os animais que existem hoje. E compara o DNA dessa galera. Compara com análises matemáticas para chegar numa árvore filogenética como aquela e ver quem é mais próximo de quem é parente de quem nessa história toda. Então você coloca lá o computador para calcular, o computador fica calculando lá um dia inteiro ou mais. Para o quê, formiga? Para chegar numa árvore filogenética como aquela. Um cálculo matemático. Então são análises matemáticas que levam a essa noção. Ah, formiga, chamado de técnicas de relógio molecular. Ou seja, você pega os DNAs de animais vivos hoje e eles vão conseguir trazer a história evolutiva desses caras. Um relógio da história evolutiva. Ah, formiga. Essas duas técnicas, fósseis, comparação, 3 técnicas, fósseis, comparação dos fósseis, comparação dos membros dos animais vivos hoje, comparação das moléculas de DNA dos animais vivos hoje, permite que a gente tenha uma comparação matemática, permite que a gente tenha a ideia da história evolutiva dos animais. E tudo indica que os sarcopterídeos, esses peixes de nadadeira lobada aqui, foram os animais que deram origem aos caras que andam pela Terra, aos vertebrados que andam pela Terra, beleza? Existiram vários sarcopterídeos, vários. Na mesma época que começou a existir os peixes raiados, os peixes de nadadeira lobadas começaram a existir também. O grande lance é que hoje os peixes de nadadeiras raiadas se mantiveram, até hoje. E os peixes de nadadeira lobada, a grande maioria foram extintos. Existem somente 4 ou 5 espécies. Bom dia, minha querida coordenadora Cris, seja bem-vinda. Existem somente... Bom dia. Algum recado aí pra galera? Galera, então a ideia, velho, é que surgiram vários peixes de nadadeira lobada. Por exemplo, aqui tem um ser humano de 1,80 m.
E aqui você tem várias espécies de sarcopterídeos. Ali, ó, o estrúnios piquititinho. E lá embaixo, o risódos gigante, velho. Esses peixes já andaram por aí, velho, comendo outros animais. Eles eram predadores. E a galera fala que eles caminhavam ou davam braçadas por aí. Seja nos oceanos ou seja nos lagos, tá? Ambiente de água doce ou salgada. E seja no substrato, por exemplo. Como assim ele nadava? Assim, ó, por exemplo, ele pode ter a nadadeira dele. Podia usar a nadadeira para se apoiar no fundo lá do mar, do lago, do rio. Ou nadando. Fosse um braço. Esses caras foram amplamente distribuídos. Hoje, nós temos 4 espécies. Uma dessas espécies é o selacanto. O selacanto. Vocês estão comigo aqui, galera? Vocês estão com formigones? Estão com formigones? Dá um alô pra mim. Valeu, Gabrielzão. Valeu, Gabrielzão. Valeu, Radassa, Rafinha, Manu. Valeu, Isa. Valeu, a galera tá aqui. Aninha. Johnny, moleque. Johnny. Tem mais ou não? Ou não? Não. Mas ninguém. Nath, velho, tá presente aí sim, Nath. Agora, Vitão. Pô, galera, agora ganhei o dia. Meu coração se encheu de amor aqui agora. Chega aí. Os selacantos são peixes. Que são peixes ancestralicíssimos, velho. Como assim, formiga? Não, pra te mostrar como eles são ancestrais, eles eram considerados extintos. Como assim, formiga? Você tá vendo um peixe aqui, o cara tirou a foto do peixe. Eu vou até te mostrar ele nadando. Sarcopterídeo, nadadeira lobada. O que um animal tem que ter para conquistar um ambiente terrestre? Braços. Eu vou tentar te mostrar por meio de você ver como que essa nadadeira lobada faz um movimento que se assemelha a um braço. Beleza? Chega aí. Digamos assim. Bem grosseiramente falando. O que eu tô trocando ideia aqui, eu tô trocando uma ideia bem simplificada. Uma ideia bem superficial mesmo, velho. Você vai lá na Facuf, se você quiser focar nisso aí, se você quiser entender um pouco mais disso, tu vai fazer... Só essa aula que eu tô te fazendo aqui já são 2 disciplinas que você faria em um semestre inteiro de aula. No mínimo. Eles eram considerados extintos até 65 milhões de anos antes. Ou seja, não tinha nenhum cara desse. Até que... O nome da professora... Era aí? Mas enfim, na década de 30 do século passado, 1938... Mostra aqui. Pescadores da costa da África do Sul ali estavam pescando. Velho, pescadores, os caras são experientes, mano. Os bichos conhecem os peixes como ninguém. Outros animais também, dos mares, os caras conhecem como ninguém, velho. Mas aí caiu na rede. Peixão lá, velho. Peixe é esse? A galera não tava ligado. Esse peixe, talvez algum já tenha visto assim. Mas não era um peixe que a galera via, velho. Chama o professor. A professora chegou lá. A professora chegou lá. Já devia ter trocado ideia com os pescadores, já devia conhecer a galera. Falou assim: eu conheço esse peixe. Conheço esse peixe aqui. Esse daqui, o selacanto. Só que eu só conheço esse peixe por fóssil. Só conheço esse peixe pelas impressões das rochas que as rochas deixaram. Caracoles! A galera tava vendo o quê? Um peixe que só existia em registro fóssil vivo hoje. O selacanto. Chamamos isso de fóssil vivo, Botafé, porque ele mantém várias características ancestrais, inclusive a galera nunca havia conhecido. E, de quebra, os caras estão vivos. E aqui você tem a imagem do selacanto. Ah, a formiga parece um peixe como qualquer outro. Sim, velho, é peixe, pô. É peixe. Foi mal aí, travando. Tô exigindo muito da memória RAM desse notebook. Mas olha bem a nadadeira dos caras. A nadadeira lá da frente, ó. 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 Bota o seu braço para trás. Bota o seu braço para frente. O movimento que ele faz, velho, essa nadadeira, é um movimento que se assemelha ao nado, velho, de um vertebrado aí terrestre, como você, ser humano. Gente só. De novo. Ele vai mostrar de novo, ó. De novo, ó. Ó, um peixe, você olharia esse peixe como qualquer outro, mas eu tô te falando que é um peixe ancestral, é um fóssil vivo. Então você tem um movimento da nadadeira, ó. Ela movimenta aqui. A nadadeira faz uma espécie de curva assim, ó. Vai lá. Lá pra frente. Isso aqui não é característica dos peixes de nadadeira raiada. É característica dos peixes de nadadeira lobada, ó. Olha lá. Olha o movimento lá. Aí.
Olha, ó, ó o movimento. Entendeu? Um movimento braço. A ideia, o que, que um animal precisa ter para andar no ambiente terrestre? Precisa ter estruturas de se locomover, que no caso de nós vertebrados, essas estruturas são os membros. A ideia é que os ossos, a constituição das nadadeiras, de alguma maneira, nadadeiras, eu vou trocar essa ideia com você, possibilitou o surgimento dos membros dos primeiros vertebrados terrestres. Ah, é, formiga? Aham. Uhum. Beleza. Um animal para andar no ambiente terrestre tem que ter estruturas de locomoção, membros. Membros. O que mais um animal para andar no ambiente terrestre tem que ter para existir no ambiente terrestre? E aí, Manu? E aí, Marcela, Isa, Aninha, Johnny, Nath, Vitão? O que essa galera tem que ter, além de estruturas de membros? O que essa galera tem que ter que permite aí essa galera se locomover, andar pelo ambiente terrestre? Clarinha, Vitão, Radassa, o que você acha que um animal precisa ter para andar no ambiente terrestre? Vertebrado, por exemplo. Membros, ah, beleza. Anda por aí. O que mais? E aí, galera, vocês estão comigo? E aí? Pensando, né? Não pensar muito não, é facinho. Raciocina aí o que, que você tem que permite você viver no ambiente terrestre. Quem me dá uma ideia? Escreve aí pra mim, por favor. Boa, Aninha. Boa, Vitão. Pulmão, velho. Será que existem peixes sarcopterídeos que têm essas nadadeiras lobadas que tem pulmão? Sim, existe. Chega aí. Olha aí, os dipnói. Foi mal o barulhão da obra aqui do nosso querido vizinho, mas foi mal. Os dipnói, os peixes pulmonados verdadeiros. São peixes de nadadeira lobada, as nadadeiras atrofiaram ao longo da história evolutiva, mas eles têm um pulmão. Existem 3 espécies, uma na Amazônia, uma na África e uma na Austrália. A piramboia é a brasileira. Qual é a ideia? A ideia é que esse peixe consegue inalar o oxigênio e exalar um gás, principalmente contendo CO2. E o que, que vai funcionar como pulmão para ele? Olha aqui, ó. Olha aqui o que, que vai funcionar como pulmão aqui, ó. A bexiga natatória que os peixes ósseos têm. A bexiga natatória. Então a bexiga natatória, galera, você vai atuar aqui como um pulmão primitivo. Pulmão primitivo. Loucura. Aí ele permite assimilar. Sim, você lembra que a bexiga natatória consegue assimilar O2, oxigênio? Essa é a ideia. E por que que esses caras aqui, velho? Por que esses caras aqui, eles precisam respirar? Porque eles vivem num ambiente que a água seca. E não vivem em ambiente, não vivem em ambiente, não é pra ouvir muito não, beleza, Cauê. Não vivem em ambiente de profundidade, rasos, rios rasos, lagos rasos, pantanosos. Que na seca ainda acontece o quê? Na seca ainda acontece o quê? Na seca ainda acontece do rio secar, velho. Aí eles precisam suprir a necessidade de respiração. Ué, formiga, mas eles ficam a seca toda aí? Não, aí eles se enterram na areia. E se enterram lá na areia, lá no fundo. Misturam o muco, mistura o muco com a lama ali e vira como se fosse uma pedra. Interrompe o seu metabolismo e fica paradinho lá. Até que tem a época da chuva. Chuva cai. A rua inunda. E aí, velho? Eles voltam à sua atividade metabólica normal. Ué, formiga, ele saiu da terra. É porque a galera pegou a lama ali, o barro, para fabricar casas. Isso acontece muito na roça. É uma casinha bem tranquila, não fica quente. E olha lá. Ué, como é que ele vai voltar pro rio? Ele deslizando. E volta pro rio. E vai viver peixinho na época de chuva, feliz para sempre. Comendo os outros animaizinhos aí, que eles são predadores. Olha aí como ele é bonitinho. Isso, formiga. Então a ideia é que esses peixes pulmonados vivem em ambientes que já são pobres em oxigênio. Olha lá o oxigênio, a concentração baixa. Então eles respiram pelas brânquias, como qualquer outro peixe, mas também eles vão à superfície e fazem suas trocas gasosas complementando a respiração das brânquias. Saquei, formiga. E de quebra, a água ainda seca, para não ficar ainda mais difícil. E eles se enrolam no muco nele mesmo, produz muito muco, esse muco solidifica junto com a lama ali, ele interrompe o metabolismo por vários anos, interrompendo. Tem até um professor aqui, na nossa querida UNB, deixa eu ver se eu consigo, se a galera me falou o nome dele, eu tô tentando lembrar o nome dele, não tô.
E não. Esse professor, velho, o professor estudava os peixes pulmonados, os dipnóis, as piramboias. E, velho, ele chegava lá e, como qualquer outro professor das universidades, o bicho mantém uma forte comunicação aí, intercâmbio de informação com os gringos, né, com os das universidades do restante do mundo. E, velho, o professor vai lá fazer um pós-doc. Não sei. Vai fazer um pós-doc. Vai lá pra gringa, os gringos vêm aí. Você vê sempre as pessoas de muitos países dando rolê nas universidades federais aí do país. Do mundo, né? Nas universidades do mundo. E aí, esse cara chegou lá, os gringos foram visitar ele. What's up, professor? E aí, professor? Como é que vai? Os gringos não é professor, os gringos se entendendo. E aí, o que ele tinha? Ele tinha um peixe poraquê como o encosto da porta dele, do laboratório. E aí os professores gringos perguntaram: esse poraquê aqui, será que ele tá vivo? Quantos anos? O cara tinha poraquê há muito tempo lá, como encosto de porta, 10 anos, vamos supor. Pegou o cara, peixinho, botou no aquário, e o peixe, velho, em questão de minutos, já tava nadando de novo. Olha a capacidade desses peixes tem de interromper o metabolismo. Pô, mas esses peixes mostram ali, velho, como talvez tenha surgido o pulmão nos passados. Ômega, mas como que esses primeiros vertebrados terrestres, cadê? Como que eles conseguiram surgir os primeiros tetrápodes? Então a ideia que eu estou te falando é que animais de águas rasas, pobre em oxigênio, permitiram, velho, surgir os primeiros vertebrados terrestres. Para a gente entender isso, você não pode esquecer, velho, do surgimento das plantas. Plantas são animais, ó. Plantas são organismos terrestres. Beleza? Até então, estamos considerando as plantas como organismos terrestres. E as primeiras plantas, quem são? As briófitas. Que logo seguinte deu origem às plantas vasculares, que tinham vasos condutores e não tinham o quê? Sem o quê? Semente. Como, por exemplo, as samambaias de hoje. São exemplos disso. Só que o surgimento dessas plantas conquistando o ambiente terrestre fez uma mudança completa no ecossistema terrestre. E esse ecossistema terrestre, velho, o reino animalia, lá, os vários filos que nós temos, por exemplo, os anelídeos, os nematódios, os artrópodes e também os vertebrados, conseguiram lá, os cordários conseguiram conquistar uma fatia ali desse reino, desse ambiente terrestre, graças a essas mudanças do ecossistema. Começando ali há 450, 500 milhões de anos atrás, mais ou menos. Então o que eu estou querendo te passar é que os sarcopterídeos foram o que deram origem aos primeiros tetrápodes, aos primeiros caras que têm braços e pernas. Por exemplo, você consegue ver também a comparação dos constituição óssea lá no selacanto, aquele peixe vivo hoje, ancestral, e humano, por exemplo, você vê o húmero, o osso do húmero. Por isso que ele faz aquele nado tipo braçada, porque ele tem uma constituição óssea semelhante, aí, parecida, próxima. E existiram vários sarcopterídeos. Alguns deles, tipo esses caras aqui, ó, esses dois aqui, ó. Selacanto, inclusive, é esse aqui. São mais aquáticos, mas assim o Pandecris também. Mas olha só, o Tiktaalik, o Acanthostega e o Ichthyostega. Formiga, professor, parece que os caras têm braços, ó. É, velho, eram peixes, chamados peixes com membros. Peixes com braços e pernas. Viagem. E não é por relógio molecular, isso aqui é por fóssil, porque esses caras aqui do meio, eles estão extintos. Beleza? Aqui você tem, ó, húmero e ossos da rádio e da una surgindo, ó. Surgindo. E se liga aqui no Acanthostega e no Tulerpeton, esses dois caras aqui, ó. Você vê, vou até mudar a cor de vermelho, foi mal, tá pequenininho, olha aí na direita aí, tá pequenininho, mas você vê, ó, estruturas que se assemelham ao quê? Aos dedos, inclusive o padrão 5 dedos surgiu na época, velho, de peixes. Peixes com 5 dedos. Que viagem. Então você tá entendendo que os membros... Agora, eu destaquei o Tiktaalik, já a gente volta no Tiktaalik, já a gente volta. Beleza? Então primeiro vieram as briófitas, lá no Siluriano, as briófitas dominavam, surgindo as primeiras plantas vasculares. Nesses ambientes, o oceano e a água doce que estava rolando ali faziam vários planícies, vários rios, alagados, marés, lacunas oceânicas também. Beleza? No Devoniano, 50 milhões de anos depois, já rolavam as florestas. Olha aí, florestas. O ecossistema mudou cabuloso, né? Mudou cabuloso.
Parece um jacaré. Certo, já eu troco ideia sobre isso, Gabriel. Beleza? Então, olha só, vou te mostrar o Tiktaalik agora. No Devoniano, por que eu pedi pra você dar um destaque no Tiktaalik? Porque é a época desse cara, do Tiktaalik. Olha ele aí, olha ele aí. Ué, formiga, não é um jacaré, não? É um peixe, é um peixe. É um peixe? É um peixe, olha a carinha dele. Ai, seu formiga, bonitinho. É uma reconstrução artística, mas onde é que ele tá? Ele tá na terra. E meio na água ali, ó. Aguinha, um riozinho e tal. Formiga, que parada é essa que tá rolando? Ó, é um peixe, é um animal que mantém, ele tá classificado como peixe, sarcopterígio aí. Que mantém a característica de peixe. Por quê? Ele tem escamas, ele tem nadadeiras, ele tem brânquias, coisa de peixe, e pulmões, coisa de peixe pulmonado. Agora, o que ele tem que nós temos que tem? Pescoço. Vai, formiga, peixe não tem pescoço? Não. Peixe tem pescoço? Não. Ele não consegue ficar. Peixe não vira a cabeça para pegar um alimento. Se o peixe quer pegar um animal em cima, por exemplo, o tubarão, o peixe cartilaginoso, quer pegar a foquinha, o tubarão branco, o bicho nada para cima. É verdade? Se ele quer pegar uma parada para baixo, ele nada para baixo. Se ele quer pegar uma parada que tá do lado dele, ele nada pro lado. Ah, formiga, entendi. Então ele tem pescoço, surgiram vértebras aqui, ó, que permitiam um movimento ali. O grande lance do Tiktaalik, rapidão, é porque esse animal foi descoberto um fóssil completo do cara em 2005. Pô, ele tem costelas, velho. Formiga, costelas servem para quê? As costelas, você tem o diafragma como mamífero hoje, mas as costelas também têm musculatura. E também sustentam um pulmão. Permitem que haja inspiração e expiração com a musculatura dos músculos entre as costelas. Nadadeiras esqueléticas, ó, a nadadeira dela aqui, ó, com cotovelo, com rádio, una, uma espécie de pulso, talvez. Que se apoiava, conseguia ter firmeza para se apoiar. No fundo, imagine nessas florestas inundadas. As florestas inundadas. O Pangeia era o grande continente. Aí tinha a Laurásia mais ao norte e a Gondwana mais ao sul. A Laurásia era um pouco mais seca e a Gondwana tinha várias planícies, na qual os mares adentravam e com as marés formavam verdadeiras lacunas, lagos. E também formavam lá, água doce também tinha. E as folhas iam caindo. E você tinha um substrato na qual era massa você caminhar sobre, pegar um galho de uma planta que caiu lá e andar, um animalzinho pegar um galho de outro, conseguir se deslocar por esse meio. E além disso, a ideia é que ele podia comer um animalzinho dentro da água, assim como o jacaré, monstro. É uma evolução convergente. Não é, o jacaré surgiu bem depois, o jacaré é um réptil. E aí é um peixe. A gente vai passar pelos anfíbios até chegar ao réptil. Um réptil bem moderno, vai ver isso depois no sistema circulatório. Mas a ideia é a mesma coisa, o cara vivia ali na água, pegava uns peixinhos, também ali na terra, havia um animalzinho ali na terra, ó, saía, mexia as nadadeiras ali, pegava, abocanhava um animal lá na frente. Predadores provavelmente tinha esse comportamento. O crânio era achatado, não era mais um crânio verticalizado de peixe, é um crânio mais achatado, e esse crânio mais achatado permite suportar melhor a força da gravidade sem o empuxo da água. E os olhos sobre a cabeça ali, ó, os olhos não estavam mais lateralizados. Coisa de vertebrado terrestre. Fica aqui, viagem, né? Aí, viagem mesmo. Um pouco depois, e agora é o último slide da aula, para a gente fechar e a gente ir para o intervalo. É que, olha só, esses ambientes de água rasa, mares, marés, lacunas e lagos de água salgada e de água doce, continuaram existindo ainda, não existiam nesse tempo. E as pteridófitas, digamos assim, as licófitas, na verdade, as plantas que não têm semente, eram as plantas que dominavam. Aí imagina, cai uma dessa daqui, ó. Cai uma arvrona, digamos assim, de cavalinha, cai aqui. Uma folha cai, ó. Você tem um ambiente de água rasa, com muita matéria orgânica em decomposição, pouca concentração de oxigênio. Você tem muito substrato para você se agarrar como um animal desses que vivem entre intermediários. Mas nessa época, um pouco depois que eu estou falando do Carbonífero, as primeiras gimnospermas, que são as plantas que têm sementes, já estavam surgindo. E no quanto aos animais, os insetos, os artrópodes, desculpa, já dominavam esse ambiente. Tu lembra que eu te mostrei uma imagem dos artrópodes lá na aula de artrópode, primeira aula de artrópodes, que você vai revisar, porque vai ter avaliação e tu vai lá assistir? Já tinha inseto voando lá, as meganeuras, libélulas zonas gigantes já voava por aí, já tinha centopeias gigantes, já tinha aracnídeos
Já existiam esses animais ali, velho. Já dominavam o ambiente terrestre, os artrópodes e outros animais, outros filos. E quanto aos nossos vertebrados, quem é que estava dominando quando um pouco depois, no período do Carbonífero? Os anfíbios. Amiga, dinossauros? Não, dinossauros nessa época aqui não existia ainda não. Dinossauros são répteis. Anfíbios. Então, foram os primeiros vertebrados terrestres, ou seja, os primeiros primeiros vertebrados terrestres. E a gente começa a estudar os anfíbios quando? A partir da semana que vem. Então, questãozinha do PAIS 2013, último minuto, uma questão. 2013. Os primeiros vertebrados terrestres. Acompanha aqui, Monster. Adassa, acompanha aqui. Surgiram de um grupo de organismos primitivos que viviam em mares de águas rasas? Foto será mares, lagos de água rasa, mas viviam em mares de água rasa, certo ou errado? Olha aí, 84. Os primeiros vertebrados terrestres surgiram em organismos primitivos que viviam em mares, em ambientes aquáticos de água rasa, certo ou errado? Boa, Vitão, certo. Certo, a ideia é essa. Pegou a manha? Pegou a manha? Então, galera, essa aula foi uma aula, não é a parada mais cobrada de todas não, mas é porque é a aula intermediária entre peixes e anfíbios. A partir da semana que vem, a gente troca ideia sobre anfíbios. Galera, valeu a atenção de vocês aí, velho, na aula do Formiga, mano. Valeu aí, valeu, querido. Eu que agradeço, Gabriel. Só tem aula massa porque vocês são